Oxente, minha gente. Se chegue mais perto dessa fogueira que hoje eu vou contar uma história que até o vento do sertão ainda sussurra nas noites de lua cheia. Olha só, no tempo em que o cangaço mandava e desmandava por essas terras rachadas, existiu uma mulher que fez até o medo ter medo. Chamavam ela de Maria das Cinco Facas. E quando o nome dela corria no vento, os próprios jagunços benziam a testa e pediam proteção aos santos. Digo logo, essa história não é de moça frágil, não. É de uma cabra que nasceu do sofrimento e se criou na lei do sertão brabo. Uma mulher que enfrentou o próprio Bento Carcará, o capanga mais temido que já pisou nessa terra de sol rachando pedra. E se você gosta desse tipo de história de cangaço, já deixe seu like para o YouTube sempre te enviar as melhores. Se inscreva no canal e comente de onde você está me assistindo. Pois bem, se aveste não que a história é comprida, mas vale cada palavra. Olha só, no tempo em que o sol rachava quenga de jumento e a terra cuspia poeira vermelha feito sangue seco, o sertão era uma escola braba onde só se formavam dois tipos de gente: os que aguentavam e os que viravam adubo pros mandacaros. Era os últimos anos do século passado, quando o Brasil ainda estava se achando gente grande, e o Nordeste vivia esquecido feito enteado mal amado. Por essas bandas da Bahia, entre as grotas fundas de Canudos e as serras do São Francisco, a lei era outra. Quem tinha rifle mandava, quem tinha coragem sobrevivia, e quem não tinha nada, bem, esse o sertão engolia sem mastigar. Naqueles tempos de céu de bronze e chão rachado, as fazendas se espalhavam feito feridas abertas na caatinga. Os coronéis, de anel de ouro grosso no dedo e pistola de cabo de prata na cintura, mandavam e desmandavam em léguas e léguas de terra seca. Suas casas grandes, com varanda de telha e piso de lajota, eram fortalezas onde a palavra final era sempre deles. Os vaqueiros, esses cabras de couro curtido no sol e alma temprada na dureza, tocavam o gado magricelo pelos caminhos de pedra branca. Levantavam poeira que subia feito reza desesperada pros céus sem nuvem, carregando no bornal só farinha e rapadura, mais a certeza de que o amanhã seria igual ao ontem, seco, quente e sem piedade. Mas era nas vilas pequenas, perdidas entre serras e grotas, que o sertão mostrava sua cara mais braba. Ali, onde as casas de taipa grudavam umas nas outras feito gente com medo, o povo vivia na lei de cada um por si, e Deus por todos. As mulheres de cabeça coberta e olhar baixo carregavam latas d'água na cabeça e rezavam o terço pedindo chuva. Os homens, de chapéu de couro e faca na cintura, falavam pouco e desconfiavam de tudo. E quando a seca apertava, que era quase sempre, as coisas ficavam piores que jumentada em porteira nova. As cisternas secavam, o gado morria de sede com os olhos arregalados pro céu que não chorava, e o povo começava a vagar pelas estradas de chão feito alma penada procurando lugar melhor. Era nesses tempos que apareciam os homens da cara feia, jagunços de aluguel, bandidos soltos, gente sem lei que aproveitava o desespero do povo para fazer maldade. Chegavam montados em cavalos magros, com rifles nas costas e o diabo no olhar, cobrando tributo de quem já não tinha nem o que comer. As mulheres se escondiam atrás das portas de madeira velha, os homens baixavam a cabeça fingindo que não viam, e as crianças choravam baixinho para não chamar atenção. Porque naqueles cantos esquecidos do mundo, denunciar jaguar era assinar sentença de morte pro nome todo. O padre da vila, quando tinha padre, que às vezes não tinha, subia no púlpito de madeira carcomida e pregava resignação. Dizia que Deus dava o fardo conforme o lombo, que os pobres herdariam o céu e outras palavras bonitas que enchiam a barriga de ninguém. Mas na verdade até os santos pareciam ter desertado daqueles lados. E foi nesse sertão de alma seca e coração machucado, onde a justiça tinha cara de coronel e a lei era calibre 12, que nasceu uma menina destinada a mudar tudo. Maria era o nome dela. Maria de Nossa Senhora das Dores, batizada numa pia de pedra rachada por um padre meio gagô que não durou muito na vila.
Ninguém imaginava que aquela criança de olhos grandes e cabelo preto feito asa de urubu cresceria para ser a mulher que faria até valentão correr de medo. Mas o sertão, minha gente, sempre teve seus mistérios. E às vezes, quando a injustiça aperta demais, a própria terra seca gera sua vingança. Ave Maria, se eu não visse com estes olhos que a terra há de comer, não acreditava no que vou contar agora. Porque tem coisa que é tão triste que até a lua some do céu de vergonha. Maria tinha apenas 15 anos quando o destino bateu na porta da sua casa feito cobrança de agiota. Morava numa casinha de taipa e barro com telhado de palha e chão de terra batida, no pé da serra do Tararaca, junto com o pai, a mãe, 2 irmãos e uma irmã mais nova, que era a menina dos olhos dela. O pai, Severino das Dores, era homem trabalhador, desses que levantavam antes do galo cantar para tocar a rocinha de feijão e milho. Tinha as mãos calejadas de tanto cabo de enxada e o rosto queimado de sol, mas era justo, honesto, e nunca devia nada a ninguém. A mãe, Francisca, era mulher de fibra, dessas que faziam milagre com farinha de mandioca e rapadura, sempre com o terço na mão e uma reza na boca. Os meninos, João e Pedro, ajudavam o pai na roça desde pequenos, e a menina, Antônia, de apenas 7 anos, vivia grudada na barra da saia da Maria, que cuidava dela como se fosse mãe. A família era pobre de dinheiro, mas rica de união. E isso, minha gente, em tempo de seca e desgraça, era riqueza que nem coronel comprava. Mas aí, chegou a desgraça. Naqueles tempos, um tal de Coronel Antônio Pereira, homem de alma cebosa e coração de pedra, andava esticando as terras dele feito cobertor curto. Queria tomar de conta de toda a serra do Tararaca, expulsando os pequenos sitiantes para virar tudo pasto de gado. E não estava nem aí se o povo tinha onde ir ou o que comer. Mandou o recado pelos jagunços. Quem não saísse por bem, sairia por mal. Mas Severino, que conhecia aquela terra desde menino e tinha a escritura passada pelo avô, não arredou o pé. Disse que ali nasceu, ali tinha raiz e só sairia morto. Oxente, o cabra não sabia que estava assinando sentença de morte para a família toda. Numa terça-feira de lua minguante, quando a noite estava preta feito boca de lobo e o vento sussurrava a assombração entre os galhos do juazeiro, chegaram eles. 5 jagunços montados em cavalos escuros, com rifles nas costas e a maldade estampada na cara. Na frente vinha Cabo Preto, o mais desgraçado de todos, homem que matava por prazer e dormia em paz depois. Não deram nem tempo de conversa. Arrombaram a porta da casa feito feras raivosas e começaram a fuzilaria. Severino tentou pegar a espingarda de caça, mas uma bala acertou ele bem no peito. Francisca gritou feito alma penada e correu para proteger os filhos, mas outra bala calou ela para sempre. Os meninos tentaram correr pelos fundos da casa, mas foram alcançados antes de chegar na moita de Xique-Xique. Maria, que tinha ido buscar água no riacho, chegou na hora que os tiros pararam. Viu a casa toda iluminada pelo clarão das tochas que os malditos tinham ateado para queimar as evidências do crime. Escondeu-se atrás de uma pedra grande e viu quando levaram a pequena Antônia, que ainda respirava, mas estava toda ensanguentada. A menina de 7 anos morreu nos braços da irmã ali mesmo, no meio da caatinga, sussurrando com a última respiração: Maria, não deixa eles ganharem. Quando o sol nasceu e os urubus começaram a rondar, Maria enterrou os 5. Cavou as covas com as próprias mãos, unha quebrada, dedos em carne viva, mas sem derramar uma lágrima. Porque a tristeza tinha virado outra coisa, tinha virado fogo no peito e sede de justiça. Diante das 5 cruzes de madeira tosca que ela mesma pregou, Maria fez um juramento que mudaria o rumo do sertão. Com a voz firme feito quem fala com Deus pessoalmente, prometeu: Pai, Mãe, João, Pedro, Antônia, juro pelo sangue de vocês que corre na minha veia. Juro pela terra que bebe esse sangue derramado. Não vou descansar enquanto não fizer justiça. Vou carregar 5 facas, uma para cada um de vocês, e cada lâmina vai cobrar o que nos devem. Não vou viver em paz,
mas vocês vão descansar em paz. E ali, no pé do juazeiro velho, com o sol nascente pintando o céu de vermelho feito sangue, nasceu Maria das 5 facas. A menina tinha morrido na fumaça daquela noite terrível. O que sobrou foi pura vingança com o nome de mulher. Digo logo, minha gente, faca no sertão não é enfeite de parede nem ferramenta de cozinha, não. Faca é extensão do braço, é palavra final, é a lei que não falha quando a justiça dos homens falta. E as 5 facas de Maria, eita peste, cada uma tinha história para contar e sangue para cobrar. A primeira faca ela ganhou do próprio pai, ainda em vida. Era uma peixeira de lâmina fina e cabo de chifre, que Severino usava para cortar corda e limpar peixe quando o riacho ainda tinha água. Quando entregou a faca para a menina, no aniversário de 14 anos, disse: Maria, minha filha, o mundo é brabo com quem não sabe se defender. Essa lâmina aqui é para sua proteção, mas lembre sempre, quem saca ferro por maldade, pelo ferro há de morrer. Maria batizou ela de Justiça, porque era a faca que ia cobrar o que era de direito. A segunda faca ela forjou com as próprias mãos, numa noite de lua nova, no ferro que sobrou da casa queimada. Derreteu dobradiças, pregos e uma ferradura velha que achou no meio dos escombros. Com um martelo emprestado de um ferreiro meio medroso da vila, bateu o ferro quente até virar lâmina. Não ficou bonita, mas ficou afiada feito navalha de barbeiro. O cabo ela fez com madeira do juazeiro que sombreava as covas da família. Madeira sagrada, abençoada pelo sangue dos seus. Essa chamou de vingança, porque foi feita da própria dor. A terceira faca ela tirou do primeiro jaguar que matou. Foi numa emboscada na estrada do Riacho Seco, 3 meses depois do massacre. O desgraçado vinha montado num cavalo rosilho, cantarolando uma toada e contando moedas de ouro no bornal. Dinheiro sujo de tantas maldades. Maria esperou ele passar pela grota escura e saltou feito onça no pescoço dele. A luta foi feia, mas quando terminou, só um se levantou. Tomou a faca de prata do morto, limpou o sangue na própria camisa e batizou a lâmina. Essa era a proteção, porque quem protege os fracos sempre vai precisar de arma boa. A quarta faca ela comprou numa feira de Alagoinhas, com ouro que achou escondido num pote enterrado no quintal dos pais. Era uma adaga espanhola, dessas que chegavam pelos portos da Bahia trazidas pelos mascates que vinham do além-mar. Lâmina dupla de aço fino, cabo trabalhado com desenhos estranhos, equilíbrio perfeito na mão. O vendedor, um galego meio suspeito, disse que a faca tinha bebido sangue em terras distantes. Melhor ainda, chamou ela de honra, porque a honra dos mortos precisava ser lavada. A quinta faca, eita, essa foi a mais especial de todas. Não comprou, não ganhou, não tomou de ninguém. Ela apareceu. Foi numa noite que Maria estava rezando no pé das covas, pedindo força para os santos e coragem para o coração. O vento começou a assoviar estranho entre as pedras, e uma luz azulada desceu do céu feito estrela cadente. Quando a claridade sumiu, ali no chão, em cima da cova da pequena Antônia, estava uma faca que Maria nunca tinha visto antes. Lâmina prateada que brilhava feito luar, cabo de madeira escura com entalhes que pareciam lágrimas, peso exato na mão como se tivesse sido feita só para ela. Quando pegou a faca, sentiu uma quentura subir pelo braço e chegar no coração. E ouviu, clarinho feito sino de igreja, a voz da irmãzinha sussurrando no vento: essa é para sua liberdade, Maria. Para quando você terminar de cumprir as promessas e puder voar livre feito passarinho. Essa foi liberdade. A faca que um dia ia libertar Maria das correntes da vingança. Dali para frente, as 5 facas nunca saíam da cintura dela. Cada uma numa bainha de couro curtido, dispostas feito leque na correia. Justiça do lado direito, mais fácil de sacar. Vingança no meio, sempre à mão. Proteção do lado esquerdo, para defender quem precisava. Honra nas costas, guardando os flancos. E liberdade a mais especial, numa bainha pequena escondida na bota. Quando Maria andava, as facas tilintavam baixinho uma na outra, fazendo uma música triste e bonita que o vento levava longe.
E o povo começou a conhecer aquele som. Quando escutavam o tilintar das facas na distância, uns se escondiam de medo, outros suspiravam de alívio, porque sabia que Maria das 5 Facas estava chegando, e com ela, a justiça que o sertão tanto precisava. As facas não eram só armas, eram promessas afiadas, palavras de honra transformadas em aço, e cada lâmina conhecia seu destino: cortar as cordas da opressão e escrever na terra uma lei nova, feita de coragem e temperada no sofrimento de quem já não tinha mais nada a perder. Oxente, quando uma mulher decide que não vai mais baixar a cabeça, o sertão inteiro estremece feito terra na véspera de temporal. E Maria, com suas 5 facas tilintando na cintura, começou a deixar marca por onde passava feito rastro de fogo na caatinga seca. Primeiro foi na Vila do Cruzeiro das Almas, onde um tal de Zé do Rifle estava cobrando pedágio de todo mundo que passava na estrada. Cabra desgraçado, de barriga grande e boca fedida, parava os viajantes com a espingarda nas costas e levava tudo o que tinham: mantimento, dinheiro, até os santos de proteção que os pobres carregavam no peito. Maria chegou na vila numa tarde de sol rachando pedra, montada num jumento preto que ela chamava de Trovão. Usava gibão de couro batido, saia curta que deixava as pernas livres para a luta, cartucheiras cruzadas no peito e um chapéu de aba larga enfeitado com medalhas de santos guerreiros. O povo se benzeu quando viu ela descer da montaria com aquelas 5 facas brilhando no sol. Quando Zé do Rifle apareceu para cobrar o tributo, achou que ia ser fácil intimidar uma mulherzinha sozinha. Oxe, como o cabra estava enganado. Chegou todo emproado, rifle apontado, e gritou: "Eita, mulher! Não sabe que aqui quem manda sou eu? Passa tudo o que tem aí na bagagem ou vai conhecer o cano da minha espingarda." Maria nem se abalou. Desceu devagar do jumento, ajeitou o chapéu e respondeu com a voz firme feito pedra de aroeira: "Olha aqui, meu camarada. Eu sou Maria das 5 Facas e vim trazer uma novidade para você. A partir de hoje, quem cobra pedágio nessa estrada sou eu. E o que eu cobro é assim: ou você some daqui ligeiro feito bala perdida, ou vai conversar com minhas lâminas." O homem riu com desprezo, mas o riso morreu na garganta quando viu Maria puxar 2 facas de uma vez só. Justiça na mão direita, vingança na esquerda. O aço cantou no ar feito música de morte, e antes que Zé do Rifle pudesse puxar o gatilho, já estava desarmado, com a espingarda cortada em 2 pedaços e uma faca apontada bem no pescoço. "Agora você vai devolver tudo o que roubou do povo, e se eu souber que você voltou por essas bandas, não vai ter conversa." O covarde saiu correndo feito cachorro com o rabo entre as pernas, e nunca mais ninguém viu ele por aqueles lados. A estrada ficou livre, e o povo começou a passar sem medo. Depois, foi na fazenda São Bento, onde o capataz Chico Ruim estava abusando das filhas dos vaqueiros. Homem nojento, de olhar sujo e mãos que não respeitavam donzela. As meninas viviam se escondendo, e os pais baixavam a cabeça com vergonha de não poder proteger as próprias crias. Maria apareceu lá numa noite de lua cheia, entrou na casa grande sem pedir licença e encontrou o desgraçado tentando forçar uma menininha de apenas 12 anos. Não teve conversa. Proteção saiu da bainha feito raio, e quando o sol nasceu, Chico Ruim estava amarrado no tronco do pátio, sem as partes que usava para maltratar as donzelas. "Agora você vai aprender a respeitar mulher", disse Maria, limpando a lâmina na própria camisa. "E se eu souber que olhou torto para qualquer menina, volto para terminar o serviço." O miserável foi embora no mesmo dia, e as mulheres da fazenda puderam dormir tranquilas pela primeira vez em anos. Foi assim que o nome dela começou a correr mais ligeiro que cavalo de carreira. De vila em vila, de feira em feira, o povo sussurrava: "Maria das 5 Facas andou por aqui." E sempre vinha junto a notícia: um opressor a menos, uma injustiça corrigida, uma lágrima enxugada. Na cidade de Feira de São Vicente, ela expulsou 3 jagunços que estavam cobrando imposto dos feirantes. No povoado de Nossa Senhora da Guia, livrou uma viúva das mãos de um agiota que queria tomar a casinha dela. Na estrada de Pedra Branca, salvou um comboio de retirantes que estava sendo atacado por bandidos. Sempre a mesma história:
Chegava sozinha, resolvia o problema com as facas ou só com o medo que elas causavam, e partia sem pedir nada em troca. Às vezes nem precisava usar as lâminas, bastava o tilintar delas na cintura para fazer valente virar covarde. As mulheres começaram a fazer novenas agradecendo a santa proteção. Os homens, quando se encontravam na bodega, baixavam a voz para contar as façanhas dela. As crianças brincavam de ser Maria das 5 facas, fingindo que tinham facas de madeira na cintura. Mas nem todo mundo ficou feliz com aquela novidade. Porque quando uma mulher resolve fazer justiça num mundo onde o homem se acha dono de tudo, sempre tem quem se incomode. E no sertão, quem se incomoda pega em armas. Coronéis começaram a ranger os dentes, jagunços começaram a olhar por cima do ombro, e em certos coitos escondidos na caatinga, o nome de Maria das 5 facas começou a ser sussurrado com raiva e medo. O sertão estava mudando. E nem todo mundo gostava dessa mudança. Mas Maria não estava nem aí para o que os outros pensavam. Tinha promessa para cumprir, injustiça para corrigir, e 5 facas sempre dispostas a ajudar na conversa. Ave Maria Santíssima, quando o vento leva notícia para o coito de Lampião, pode ter certeza que a coisa vai dar em fuzuê grande. E foi numa noite de lua minguante, no esconderijo da Grota do Angico, que o nome de Maria das 5 facas chegou aos ouvidos do rei do cangaço. Virgulino Ferreira da Silva, o próprio Lampião, estava sentado numa pedra lisa, limpando o rifle de repetição e escutando o relato dos seus cabras que vinham de andança pelas vilas do interior. Ao redor da fogueira, uns 20 cangaceiros descansavam depois de uma semana de correrias, comendo carne de bode assada e bebendo cachaça de alambique. Corisco, o cabra loiro que era braço direito do chefe, mastigava um pedaço de charque e falava das novidades que tinha escutado na última vila. Capitão, tem uma história esquisita correndo pelo sertão. Dizem que uma mulher anda por aí fazendo o que a gente faz, expulsando o jaguar, protegendo o pobre, enfrentando o coronel. Lampião parou de limpar o rifle e levantou os olhos azuis, frios feito gelo na chapada. Não gostava de concorrência, principalmente quando vinha de onde não esperava. Mulher fazendo serviço de cangaceiro? Conta direito essa conversa, Corisco. Pois é, capitão. Ela se chama Maria das 5 facas, anda sozinha pelo sertão, carregando 5 punhais na cintura. Dizem que nunca perde uma luta, que protege os oprimidos e que já fez muito homem valente virar covarde. Luiz Pedro, outro cangaceiro do grupo, cuspiu no fogo e fez a brasa chiar. Bobagem, Corisco. Mulher no cangaço só serve para fazer comida e esquentar cobertor. Essa história aí é lenda de povo assombrado. Mas Volta Seca, que tinha chegado de viagem na tarde anterior, balançou a cabeça. Lenda nada, Luiz Pedro. Eu vi os efeitos da cabra com estes olhos que a terra há de comer. Na Vila do Cruzeiro, o pessoal me contou que ela acabou com Zé do Rifle só na ponta da faca. Na Fazenda São Bento castrou o capataz que estava abusando das meninas. E tem mais. O povo tá chamando ela de santa, de protetora dos fracos. Aquilo incomodou Lampião mais que espinho na sola do pé. Ele era acostumado a ser o único nome que corria pelo sertão. O único que fazia coronel tremer e jaguar correr. Era ele quem decidia quem vivia e quem morria, quem protegia e quem castigava. Sempre foi assim desde que entrara no cangaço, anos antes, para vingar a morte do pai. E como é que essa tal Maria consegue andar sozinha? Perguntou o chefe, a voz carregada de desconfiança. Ninguém anda sozinho pelo sertão sem proteção. Ou ela tem bando escondido, ou tem coronel por trás. Não, capitão, respondeu Volta Seca. O povo jura que ela anda só mesmo. Diz que as 5 facas dela são abençoadas, que ela fez promessa para os santos e que não tem medo de nada nem ninguém. Jararaca, um dos cangaceiros mais novos do bando, deu uma risada de escárnio. Mulher abençoada, é? Pois eu gostaria de ver se as bênçãos dela resistem a uma bala de rifle. Mas Lampião mandou o menino calar a boca com um olhar só. Ele tinha experiência demais para desprezar qualquer coisa que mexesse com o equilíbrio do sertão. E aquela história estava mexendo com algo mais perigoso que rifle. Estava mexendo com a autoridade dele.
O problema não é se ela é perigosa ou não, disse Lampião, puxando a barba pensativo. O problema é que o povo tá começando a acreditar que tem outro protetor além de mim. E isso não pode acontecer. Maria Bonita, a mulher de Lampião, que escutava a conversa de longe enquanto remendava uma camisa, se aproximou da fogueira. Virgulino, você não acha que pode estar fazendo tempestade em copo d'água? Se a mulher tá fazendo bem pro povo, qual o problema? O rei do cangaço olhou para a companheira com um sorriso sem alegria. Maria, minha flor, você não entende? No sertão só pode ter um rei. Se eu deixo qualquer um fazer o que eu faço, logo todo mundo vai querer fazer. E aí vira bagunça. A autoridade se perde, o medo some, e o respeito vai pro beleléu. Corisco concordou com a cabeça. É verdade, capitão. Se essa Maria das 5 facas continuar andando por aí se achando dona da justiça, daqui a pouco vão dizer que não precisam mais da gente. Lampião levantou da pedra, colocou o chapéu de couro enfeitado de medalhas e moedas e ajustou a cartucheira no peito. Pois então vamos resolver isso antes que vire problema maior. Essa tal Maria das 5 facas precisa aprender que no sertão só tem lugar para um comandante. Você vai mandar o bando atrás dela? Perguntou Maria Bonita preocupada. Não. Pro que ela fez até agora não precisa do bando todo. Vou mandar um homem só. Um homem que nunca falhou numa missão, que nunca recuou numa luta, que nunca deixou ninguém vivo para contar história. Os cangaceiros se entreolharam. Sabiam quem era esse homem. Bento Carcará. Sussurrou Volta Seca. Lampião confirmou com um aceno de cabeça. Exatamente. Se a tal Maria das 5 facas é tão perigosa assim, vamos ver se ela aguenta o homem que nem eu dispenso fácil. Eita peste! Se existe homem no sertão que faz até valente rezar baixinho e cachorro não latir, esse homem se chama Bento Carcará. E olhe que não era apelido de brincadeira, não. Era nome que ele conquistou com sangue, suor e muito chumbo quente espalhado por essas terras de meu Deus. Bento da Silva Carneiro tinha nascido há 40 anos nas grotas secas do Ceará, filho de um vaqueiro pobre que morreu de bala perdida numa rixa de feira. A mãe não aguentou a viuvez e se entregou à cachaça, deixando o menino criado pelos tios, que eram gente de pouco coração e mão pesada. Aprendeu cedo que o mundo não dava nada de graça e que chorinho de menino órfão não amolecia coração de ninguém. Aos 12 anos já sabia atirar melhor que homem feito. Aos 15 matou o primeiro, um jaguar que tinha estuprado a prima dele. Aos 20 já era conhecido em 3 estados como o homem que nunca errava um tiro e nunca deixava serviço pela metade. Não era alto, media pouco mais de 5 palmos, mas era todo músculos e nervos, feito jaguar da caatinga. Cabelo preto como asa de urubu, sempre cortado rente. Olhos pequenos e fundos, cor de carvão apagado, que não piscavam na hora do perigo. Tinha uma cicatriz que descia da orelha esquerda até o canto da boca, lembrança de uma facada que quase o matou em Juazeiro do Norte. Vestia-se sempre igual, calça de couro curtido, camisa de algodão cru, colete preto de botões de osso, botas altas que faziam barulho de morte nos calçamentos de pedra. Na cintura, um cinturão largo de couro com fivela de prata, onde carregava 2 pistolas, uma Smith & Wesson de cabo de madrepérola que tinha tomado de um delegado corrupto, e uma Colt 45 que tinha ganhado de Lampião numa aposta. Mas o que mais chamava a atenção era o relógio de bolso que ele carregava no colete. Era um Omega de ouro puro, com corrente pesada e tampa gravada com a imagem de um anjo da morte. Tinha arrancado da barriga de um coronel de Pernambuco que mandou matar uma família de poceiros. Bento não usava o relógio para ver as horas. Usava para marcar o tempo que demorava para matar cada homem. Dizia que o mais rápido tinha durado apenas 8 segundos. Onde ele passava, o medo chegava primeiro. Povoados inteiros se fechavam quando corriam a notícia. Bento Carcará vem aí. Crianças paravam de brincar. Mulheres se benziam, homens checavam as travas das portas, porque todos sabiam que quando Carcará chegava num lugar, alguém não via o nascer do sol. Nunca falava mais que o necessário. Suas palavras eram contadas feito moedas de ouro, e cada uma tinha peso de sentença. Não bebia cachaça, dizia que álcool atrapalhava a pontaria. Não fumava.
Dizia que fumaça denunciava a posição. Não jogava. Dizia que a sorte era coisa de fraco. Sua única diversão era limpar as armas e contar os mortos que já tinha deixado pelo caminho. Tinha fama de nunca recuar numa luta, nunca deixar testemunha viva, nunca quebrar palavra empenhada. Os próprios cangaceiros respeitavam ele com medo. Mesmo no bando de Lampião, onde só os mais corajosos conseguiam lugar, Bento era tratado diferente. Não era subordinado, era aliado. Uma aliança de conveniência entre dois predadores que se respeitavam. Lampião sabia usar Bento nos serviços mais delicados. Quando precisava que alguém sumisse sem deixar rastro, mandava Carcará. Quando tinha que dar um recado que ninguém podia esquecer, mandava Carcará. Quando a situação era tão perigosa que até os cabras mais valentões tremiam, mandava Carcará. E Bento sempre voltava, sempre cumpria a missão, sempre trazia a confirmação de que o problema tinha sido resolvido para sempre. Tinha seus códigos estranhos. Nunca matava mulher grávida. Dizia que criança que não nasceu não teve chance de escolher ser boa ou ruim. Nunca matava padre. Dizia que quem mexe com Deus paga caro depois. E nunca matava por dinheiro. Só matava por justiça ou por honra. Sua própria justiça. Sua própria honra. Os inimigos tinham aprendido a reconhecer os sinais da chegada dele. Primeiro aparecia um cavaleiro solitário no horizonte, sempre montando um cavalo baio de crinas cortadas. Depois vinha o silêncio. Até os pássaros paravam de cantar quando Bento chegava perto. Por último vinha o som das botas batendo no chão, marcando o compasso da morte que se aproximava. Nunca se casou. Nunca teve filhos. Nunca demonstrou amor por nada nem ninguém. Sua família eram as armas. Sua religião era a precisão dos tiros. Sua paixão era a perfeição do trabalho bem feito. Diziam que ele não tinha alma, que tinha vendido para o diabo em troca da pontaria infalível. Outros diziam que a alma dele tinha morrido junto com o primeiro homem que matou, e o que sobrava era só uma máquina de guerra vestida de gente. E foi esse homem, essa lenda viva de aço e pólvora, que Lampião decidiu mandar atrás de Maria das 5 Facas. Quando o rei do cangaço chamou Bento e explicou a missão, o capanga apenas balançou a cabeça uma vez. Não precisou de explicações, não fez perguntas, não discutiu o preço. Simplesmente guardou o relógio no bolso do colete, conferiu as armas, selou o cavalo e partiu para o que todos pensavam que seria sua missão mais fácil. Afinal, o que uma mulher sozinha podia fazer contra Bento Carcará? Quando dois homens perigosos se encontram para fazer negócio de morte, até o vento para de assoviar, com medo de atrapalhar a conversa. E foi numa madrugada de estrelas sumidas que Lampião chamou Bento Carcará para uma prosa que mudaria o destino de muita gente. O encontro foi marcado na Pedra do Sino, um lugar sagrado perdido entre as serras, onde os cangaceiros se reuniam quando o assunto era grave demais para ser tratado no coito. Era uma formação de pedra que subia para o céu feito dedão de gigante, com uma fenda no meio que fazia eco quando o vento passava. Daí o nome de Sino. Lampião chegou primeiro, montado no seu cavalo branco de crinas prateadas, usando o gibão de couro cravejado de medalhas e o chapéu enfeitado com moedas de ouro. Trazia apenas 2 cabras de confiança, Corisco e Volta Seca, que ficaram na entrada da grota montando guarda. Bento apareceu quando a lua se escondeu atrás das nuvens, como se a própria noite tivesse medo de mostrar a cara dele. Veio sozinho, como sempre, no seu cavalo baio de passo seguro. Desceu da montaria sem fazer barulho e subiu a trilha de pedra até onde Lampião esperava. Os 2 homens se cumprimentaram com um aceno de cabeça. Não eram de muito abraço nem conversa fiada. Ali só se falava o necessário, e cada palavra pesava feito chumbo. Bento, disse Lampião, a voz baixa mas firme. Preciso de você para resolver um problema que está crescendo além da conta. Carcará tirou o relógio do bolso, olhou as horas mesmo sem precisar, e guardou de volta. Era um tique nervoso que ele tinha quando estava avaliando a situação. Fale, capitão. Tem uma mulher andando pelo sertão se metendo onde não devia.
Chama Maria das 5 facas. Tá fazendo justiça por conta própria, protegendo quem eu protejo, matando quem eu mato. O povo já tá falando que ela é a nova protetora dos pobres. Bento ficou em silêncio, mastigando a informação. Lampião continuou. Não é que ela seja perigosa demais. É que ela tá mexendo com algo que não pode ser mexido, a autoridade. Se eu deixo uma mulher fazer o que eu faço, daqui a pouco todo mundo vai querer fazer. E aí vira bagunça. Onde ela anda? Perguntou Bento direto ao ponto. Por toda parte. Não tem base fixa, não tem bando, não tem proteção. Anda sozinha com aquelas 5 facas na cintura, resolvendo o problema de todo mundo. Última notícia que tive é que ela passou pela região de Jeremoabo, na Bahia. Lampião se aproximou de Bento e baixou ainda mais a voz. Quero que você faça ela entender que o sertão já tem dono. Se ela aceitar conversar, diga para ela se subordinar a mim ou sumir dessa região. Se não aceitar... O rei do cangaço não precisou terminar a frase. Bento entendeu perfeitamente. E se ela quiser enfrentar? Perguntou Carcará, mais por curiosidade que por medo. Lampião deu um sorriso sem alegria. Aí você faz o que sabe fazer melhor. Mas duvido que chegue a isso. Ela pode ser valente, mas deve ter juízo. Quando vir quem está parado na frente dela, vai entender que chegou a hora de recuar. Bento guardou o relógio de novo e ajustou as pistolas na cintura. Quanto tempo tenho? O que precisar. Mas não demore muito. Cada dia que essa Maria fica solta é um dia que minha autoridade fica questionada. E você sabe que eu não gosto de ter minha autoridade questionada. Os 2 homens se olharam nos olhos. 2 predadores reconhecendo um ao outro. Depois Bento virou as costas e começou a descer a trilha. Bento, chamou Lampião. O capanga parou sem se virar. Ela é mulher. Isso muda alguma coisa? Carcará ficou parado por alguns segundos, como se estivesse pensando na resposta. Quando falou, a voz saiu fria feito vento de serra. Mulher ou homem, capitão? Quem se mete no caminho da bala, leva bala. Quem se mete no caminho da faca, leva faca. O que muda é só o tamanho da cova. E desceu o resto da trilha em silêncio. Lampião ficou sozinho na pedra do sino, olhando as estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens. Sabia que tinha acabado de soltar o demônio no sertão. Bento Carcará ia atrás de Maria das 5 facas, e quando os 2 se encontrassem, só um sairia vivo dali. O que Lampião não sabia é que tinha cometido o primeiro erro da vida. Tinha subestimado uma mulher que já não tinha mais nada a perder. Do alto da pedra, ele escutou o barulho dos cascos do cavalo baio se afastando na noite. Bento estava a caminho. E onde Carcará passava, a morte sempre chegava junto. Mas desta vez, a morte ia encontrar alguém que não tinha medo de dançar com ela. Porque Maria das 5 facas já tinha morrido na noite em que enterrou a família. O que andava pelo sertão fazendo justiça era só o fantasma de uma menina que tinha prometido vingar os seus. E fantasma, minha gente, é coisa difícil de matar 2 vezes. Minha gente, quando Bento Carcará se põe numa estrada atrás de alguém, é como se a própria morte tivesse montado em cavalo e saído por aí cobrando dívida atrasada. E foi assim que ele começou a percorrer o sertão, deixando rastro de medo e sussurro de terror por onde passava. Primeira parada foi na vila de São Gonçalo, onde ele chegou numa terça-feira de sol rachando pedra. O cavalo baio parou bem no meio da pracinha, em frente à igreja pequena de paredes caiadas. Bento desceu devagar, sacudiu a poeira da roupa e caminhou até a bodega do seu Antônio, um português gordo que vendia de tudo um pouco. O silêncio foi pesando na vila feito chumbo derretido. As pessoas que estavam na rua se esconderam atrás das portas, espiando pelas frestas. Até os cachorros pararam de latir e se meteram debaixo das casas. Preciso de informação, disse Bento pro bodegueiro que tremia feito vara verde. Estou procurando uma mulher que chama Maria das 5 facas. Passou por aqui? Seu Antônio engoliu seco, limpou o suor da testa com a manga da camisa e balançou a cabeça. Passou sim, senhor. Faz uns 15 dias.
Resolveu um problema que a gente tinha com uns jagunços que estavam cobrando pedágio na estrada da feira. Para que lado ela foi? Pro lado de Jeremoabo, senhor. Disse que tinha ouvido falar de uma viúva que estava sendo perseguida por um agiota. Bento tirou o relógio do bolso, olhou as horas e guardou. Depois colocou uma moeda de prata no balcão. Quando ela voltar, e pode ter certeza que vai voltar, você diz para ela que Bento Carcará esteve aqui procurando. Diz que é melhor ela vir me encontrar na estrada do Riacho Seco, na próxima lua cheia. Será melhor para todo mundo. O português concordou com a cabeça, tremendo feito folha no vendaval. Bento saiu da bodega, montou no cavalo e partiu, deixando a vila inteira em pânico. Segunda parada foi no povoado de Santa Rita, onde chegou no final da tarde, quando o sol estava virando brasa no horizonte. Procurou o delegado, um tal de doutor Juvenal, homem metido a valente que adorava se gabar das prisões que fazia. Delegado, disse Bento, entrando na delegacia sem bater na porta. Vim saber notícias de Maria das 5 Facas. Doutor Juvenal, que estava limpando um rifle velho, quase deixou a arma cair quando reconheceu quem estava na sua frente. Bento Carcará, oxente, que honra ter o senhor aqui na minha delegacia. Deixe de salamaleque e responda. A mulher passou por aqui? Passou sim, senhor. Há umas 3 semanas. Veio aqui reclamar de um tal de Coronel Bernardino, que estava tomando as terras dos pequenos fazendeiros. Eu disse para ela que não podia fazer nada. Que coronel é coronel, né? E o que ela fez? O delegado riu nervoso. Saiu daqui toda emburrada. No dia seguinte, o coronel Bernardino apareceu amarrado na praça só de cueca, com uma faca cravada na terra bem entre as pernas dele, e um recado escrito na testa. A próxima faca vai entrar funda. O homem saiu da cidade no mesmo dia e nunca mais voltou. Bento não demonstrou nenhuma emoção. Apenas perguntou. Para onde ela foi? Pro lado da Serra da Boa Vista, senhor. Disseram que tinha uns bandidos atacando as caravanas de sal. Antes de sair, Bento deixou o recado de sempre. Quando Maria voltasse, mandasse ela ir pro encontro na estrada do Riacho Seco. Terceira parada foi na fazenda Tanque Novo, onde chegou de madrugada, quando só as corujas estavam acordadas. Acordou o fazendeiro, seu Marcos, um velho de cabelo branco que era conhecido pela honestidade. Desculpe acordar o senhor, disse Bento, mas sem soar nem um pouco arrependido. Preciso saber de Maria das 5 Facas. O velho, ainda de camisola, acendeu uma lamparina e convidou Bento para sentar na varanda. Ela esteve aqui, sim. Moça de fibra essa. Chegou bem na hora que uns ladrões de gado estavam tentando roubar meu rebanho. Sozinha ela enfrentou 5 homens armados e fez eles correrem feito cachorro espancado. Como ela fez isso? Com as facas, claro. Mas não foi só isso. Tinha alguma coisa nela. Uma presença. Os próprios bandidos pareciam ter medo de olhar direito para ela. Como se ela fosse assombração ou coisa parecida. Bento ficou pensativo. Era a primeira vez que escutava alguém falar da presença de Maria, não só das habilidades dela. Ela disse alguma coisa antes de ir embora. Disse que ia para a região de Paulo Afonso. Tinha escutado falar de umas crianças que tinham sido sequestradas por traficantes de gente. E lá se foi Bento, sempre deixando o mesmo recado. Encontro na estrada do Riacho Seco, na próxima lua cheia. Por 2 semanas ele percorreu o sertão, de vila em vila, de fazenda em fazenda, sempre 1 ou 2 semanas atrás de Maria. E em cada lugar a história se repetia. Injustiça resolvida, opressor castigado, pobre protegido, e sempre aquela mesma descrição estranha. Maria das 5 Facas não era só uma mulher valente, era alguma coisa a mais. Ela tem olhos de quem já morreu, disse uma velha rezadeira em Canudos. Parece que carrega o peso de todas as lágrimas do sertão, falou um vaqueiro em Uauá. Quando ela olha pra gente, a gente sente que ela enxerga a alma, sussurrou uma parteira em Casa Nova. Bento começou a ficar intrigado. Em 40 anos de vida tinha conhecido todo tipo de pessoa. Valentes, covardes, santos, demônios.
mas nunca tinha escutado descrições como aquelas. Era como se Maria fosse mais que humana, ou menos que humana. Como se fosse a própria dor do sertão que tinha ganhado forma de mulher. Mas Carcará não acreditava em assombração. Acreditava em chumbo quente e aço frio, e tinha certeza de que, quando os dois se encontrassem, descobriria se Maria das 5 Facas era mulher de verdade ou só mais uma lenda que o povo inventava para passar o tempo. O encontro estava marcado. Restava saber se ela teria coragem de aparecer. Tem momento na vida que a pessoa sabe que chegou na encruzilhada do destino e tem que escolher entre 3 caminhos: correr, se esconder ou enfrentar de peito aberto. E foi numa tarde de vento quente e poeira dançando que Maria das 5 Facas recebeu a notícia que mudaria tudo. Ela estava na vila de São José do Belmonte, descansando debaixo da sombra de um juazeiro velho, depois de resolver um problema com uns raptores de moças que estavam aterrorizando a região. Tinha chegado de manhã cedo, montada no jumento Trovão, e antes do sol esquentar já tinha feito 3 bandidos correrem pro mato e devolvido 2 meninas pros pais delas. O povo da vila estava agradecido demais. As mães tinham feito uma mesa de comida que não acabava mais. Tapioca com coco, paçoca de amendoim, batata doce assada, carne de bode guisada, tudo regado com café preto forte que era capaz de acordar defunto. Maria comeu devagar, agradecendo cada bênção, mas sempre de olho na estrada. Nunca se sabia quando o perigo podia chegar. Foi quando chegou Dona Conceição, uma velha conhecida de Maria desde os tempos de menina. Corria a pé pela estrada, levantando poeira e gritando feito louca: Maria, Maria das 5 Facas, pelo amor de Deus preciso falar contigo. A mulher chegou ofegante, toda suada, com o cabelo branco desgrenhado e os olhos arregalados de medo. Maria se levantou rapidinho e segurou os braços dela. Calma, Dona Conceição. Respire fundo e me conte o que aconteceu. Maria, minha filha, você está em perigo grande. Bento Carcará anda pelo sertão procurando você. O nome caiu na roda feito pedra num lago quieto. O povo todo que estava ali conversando parou de falar e ficou olhando para Maria, esperando para ver como ela ia reagir. Porque todo mundo conhecia a fama de Bento Carcará, o homem que nunca errava um tiro, que nunca deixava ninguém vivo para contar história. Maria não mudou nem a cor do rosto, apenas perguntou: Como você sabe disso, Dona Conceição? Meu compadre Zé de Paula veio de São Gonçalo ontem de noite. Disse que Carcará passou por lá procurando você. Deixou recado pro bodegueiro. E não foi só lá não. Ele andou por meia dúzia de vilas, sempre perguntando de você, sempre deixando o mesmo aviso. Para você encontrar com ele na estrada do Riacho Seco, na lua cheia que vem. Seu Chico, um dos homens mais velhos da vila, se aproximou com o chapéu na mão. Maria, minha filha, escute o conselho de um velho. Saia daqui. Some por uns tempos. Vá pro Maranhão, pro Piauí, para onde for. Bento Carcará não é homem comum. É o demo vestido de gente. Dona Raimunda, que tinha perdido o marido para um jaguar anos atrás, segurou na mão de Maria. É verdade, menina. Esse homem já matou mais gente que peste de gado. Não vale a pena você morrer por causa dos outros. Você já fez demais pelo povo. Outros vieram chegando perto, todos falando a mesma coisa. Que Maria devia ir embora, se esconder, esperar a poeira baixar. Alguns até ofereceram dinheiro para ela fugir para longe e recomeçar a vida em outro lugar. Mas Maria escutou tudo em silêncio, com as mãos descansando nas 5 facas da cintura. Quando o povo terminou de falar, ela olhou para cada um por um, com aqueles olhos que pareciam ver além do que os outros viam. Eu agradeço a preocupação de vocês. Agradeço o carinho, o cuidado, a vontade de me proteger. Mas vocês se esqueceram de uma coisa importante. O povo ficou quieto, esperando ela continuar. Eu já morri uma vez. Foi na noite que enterrei minha família. O que anda por aí fazendo justiça não sou eu. É só a promessa que eu fiz pros meus mortos. E promessa de morto não quebra, não foge, não se esconde. Maria se levantou devagar, ajustou as cartucheiras no peito e o chapéu na cabeça. Bento Carcará quer me encontrar na estrada do Riacho Seco? Pois vai me encontrar.
Não porque tenho medo dele, mas porque não tenho medo de nada. Quando a pessoa já perdeu tudo que tinha para perder, o que mais pode acontecer? Dona Conceição começou a chorar. Maria, pelo amor da Virgem Santíssima, não faça isso. Você é nova, pode ter uma vida boa em outro lugar. Dona Conceição, Maria interrompeu, com a voz firme, mas carinhosa. A senhora se lembra da sua filha Antônia, que morreu de desgosto quando os jagunços do Coronel Pereira mataram o marido dela? A velha balançou a cabeça, enxugando as lágrimas. Se eu não tivesse aparecido, quantas outras Antônias iam morrer de desgosto? Quantas outras famílias iam ser destruídas? Quantas outras crianças iam ficar órfãs? Maria olhou para todos ali reunidos. Vocês acham que eu faço isso por prazer? Acham que gosto de andar pelo sertão com 5 facas na cintura, correndo perigo todo dia? Eu faço isso porque é necessário. E se Bento Carcará quer me parar, vai ter que me matar de verdade. Ela caminhou até o jumento Trovão, montou devagar e olhou para trás uma última vez. E se ele conseguir me matar, vocês não fiquem tristes. Porque cada injustiça que eu impedi de acontecer vale mais que a vida de uma mulher que já estava morta mesmo. Com essas palavras, Maria das 5 Facas saiu da vila de São José do Belmonte, levantando poeira na estrada e deixando o povo chorando e rezando por ela. Faltavam 3 dias para a lua cheia, e ela sabia exatamente onde ia estar quando a lua subisse no céu. Na estrada do Riacho Seco, esperando pelo homem que Lampião tinha mandado para calar ela para sempre. Mas o que nem Lampião nem Bento Carcará sabiam era que Maria não estava indo sozinha para o encontro. Estava levando consigo as almas de todos os que já tinham morrido injustiçados. E alma penada, minha gente, é coisa que não se mata com bala. Eita peste! Tem momento na vida do sertão que até o tempo para de passar, as estrelas prendem a respiração e os próprios santos se debruçam no céu para ver o que vai acontecer. E foi numa noite de lua cheia, redonda feito prato de louça, que 2 destinos se encontraram na estrada do Riacho Seco. A estrada era um risco branco cortando a caatinga, ladeada de mandacaros secos e xique-xiques espinhosos. De um lado e do outro, só silêncio e pedra branca que brilhava na luz da lua. Lugar perfeito para conversa de homem com homem, ou de homem com o que restava de uma mulher que já tinha morrido de tristeza. Bento Carcará chegou primeiro. Escolheu uma posição estratégica, no meio da estrada, onde podia ver longe nas 2 direções. Desceu do cavalo baio, amarrou ele numa moita de caatinga e caminhou até o centro da estrada. Tirou o relógio de ouro do bolso, conferiu o tempo, faltavam 15 minutos para meia-noite, e guardou de volta. Checou as 2 pistolas, uma em cada lado da cintura. Conferiu se os carregadores estavam cheios. Testou se as armas saíam fácil dos coldres. Depois ficou parado feito estátua de sal, esperando. O silêncio da noite era tão grande que dava para escutar o próprio coração batendo. Nem grilo cantava, nem coruja piava, nem vento assoviava. Era como se a própria natureza tivesse medo de fazer barulho. Quando faltavam 5 minutos para meia-noite, apareceu um ponto escuro no horizonte. Vinha devagar, sem pressa, levantando uma nuvem de poeira fina que subia feito fumaça. Era Maria das 5 Facas, montada no jumento Trovão. Bento não se mexeu. Apenas acompanhou com os olhos a aproximação dela, avaliando cada movimento, cada gesto, procurando sinais de nervosismo ou medo. Mas não achou nada. Maria vinha tranquila, como quem vai visitar parente querido. Quando chegou a umas 20 braças de distância, Maria parou o jumento e desceu devagar. Não fez movimento brusco, não tocou nas facas, não demonstrou hostilidade. Simplesmente desceu e caminhou na direção de Bento, as botas fazendo barulho seco na terra batida. Os 2 se encararam no meio da estrada. De um lado, Bento Carcará, 40 anos de idade, 40 anos de morte espalhada pelo sertão, homem que nunca tinha perdido uma luta. Do outro, Maria das 5 Facas, 20 e poucos anos, mas com olhos de quem já tinha visto o inferno e voltado para contar. Maria das 5 Facas, disse Bento, a voz saindo baixa e controlada.
Bento Carcará, respondeu ela sem desviar o olhar. Lampião mandou um recado para você. Eu escuto. Bento tirou o relógio, olhou as horas, 00:00 em ponto, e guardou. O recado é simples. O sertão só tem lugar para um comandante. Você pode escolher, se subordina a ele ou some dessa região. Maria ficou quieta por alguns segundos, como se estivesse pensando. Depois perguntou: e se eu não escolher nenhuma das duas opções? Aí você conversa comigo. E como seria essa conversa? Bento tocou levemente o cabo de uma das pistolas, do tipo que só um sai vivo para contar. Maria balançou a cabeça devagar, quase sorrindo. Você sabe quem eu sou, Bento? Sei. Uma mulher valente que anda pelo sertão fazendo justiça. Não, isso era o que eu era. O que eu sou agora é outra coisa. Ela deu um passo para frente, e Bento notou algo estranho. A luz da lua parecia diferente ao redor dela. Como se ela fosse feita de uma substância que não refletia a luz direito. Eu sou a dor de todas as mães que perderam filhos injustamente. Sou a raiva de todos os pais que viram as filhas serem desonradas. Sou a vingança de todos os trabalhadores que foram roubados pelos patrões. Sou a promessa que os mortos fazem para os vivos, que a injustiça vai ser cobrada. Maria deu outro passo. Você pode me matar, Bento. Pode atirar em mim, pode me furar com facas, pode me queimar viva, mas não pode matar o que eu represento. Porque enquanto houver injustiça no sertão, vai ter alguém como eu para fazer o que eu faço. Bento estava começando a ficar incomodado. Não pelo que ela falava, mas pela forma como falava. Não parecia medo, não parecia bravata, parecia certeza, como se ela soubesse alguma coisa que ele não sabia. Bonitas palavras, disse Carcará. Mas palavras não param bala. Não param mesmo. Mas você quer saber uma coisa engraçada, Bento? Maria abriu os braços, expondo o peito para os tiros dele. Eu não vou atirar em você. Bento franziu a testa. Por quê? Porque você não é meu inimigo. Você é igual a mim. Alguém que perdeu tudo e agora só vive para cumprir o que prometeu. A diferença é que eu prometi proteger os fracos, e você prometeu servir aos fortes. As palavras de Maria atingiram Bento como socos no estômago. Ninguém nunca tinha falado com ele daquele jeito. Ninguém nunca tinha enxergado além da fama de matador. Você nasceu pobre, Bento. Cresceu apanhando, passou fome, viu sua gente morrer de abandono. E quando ficou forte, em vez de proteger outros pobres, decidiu servir quem tem poder. Por quê? Bento tentou responder, mas as palavras não saíam. Porque é mais fácil, continuou Maria. Mais seguro, mais lucrativo. Mas no fundo do peito, toda noite antes de dormir, você sabe que está do lado errado. O silêncio voltou a cair sobre a estrada. Bento estava com a mão no cabo da pistola, mas não conseguia puxar. Era como se uma força invisível estivesse segurando o braço dele. Tem silêncio que é descanso, tem silêncio que é medo, e tem silêncio que pesa mais que ferro velho no lombo de jumento velho. E ali, na estrada do Riacho Seco, entre Maria e Bento, desceu um silêncio do tipo que só aparece quando duas almas se encaram de verdade, sem máscara e sem mentira. Bento ficou parado feito pedra de aroeira, com a mão grudada no cabo da pistola, mas sem conseguir puxar a arma. 40 anos de vida matando, 40 anos de carregadores vazios e covas cheias, e nunca tinha sentido o que estava sentindo naquele momento. Era como se Maria tivesse aberto uma porta no peito dele que estava trancada há muito tempo. Você tá tremendo, Bento, disse Maria, e a voz dela saiu suave feito brisa de fim de tarde. Não tô tremendo de medo, respondeu ele, mas a voz saiu mais baixa que o normal. Eu sei. Você tá tremendo porque pela primeira vez na vida alguém olhou para você e viu o menino que você era antes de virar o homem que você é. Maria deu mais um passo na direção dele, e Bento podia jurar que escutava vozes sussurrando no vento. Vozes de gente que ele conhecia, mas que já tinha morrido há muito tempo. A voz da mãe que morreu bêbada.
A voz do primeiro homem que ele matou. A voz de todas as pessoas que choraram pelos mortos que ele deixou pelo caminho. Que é que você quer de mim? Perguntou Bento, e pela primeira vez na vida a voz dele soou cansada. Eu não quero nada de você. Mas você quer alguma coisa de mim, e não é me matar. Como é que você sabe? Maria sorriu, e foi um sorriso triste, cheio de dor e compreensão. Porque eu vejo nos seus olhos a mesma coisa que tem nos meus, a vontade de descansar. As palavras dela caíram no peito de Bento feito chuva em terra seca. Descansar. Quando foi a última vez que ele tinha pensado nisso? Quando foi a última vez que dormiu sem acordar no meio da noite checando as armas? Quando foi a última vez que olhou para o horizonte sem calcular de onde podia vir o perigo? Você cansa de carregar tanto morto nas costas, não cansa? Continuou Maria. Cansa de só ver medo nos olhos das pessoas. Cansa de nunca ter ninguém para conversar de verdade, porque todo mundo tem medo de falar errado e levar bala. Bento baixou a cabeça. A mão ainda estava no cabo da pistola, mas agora parecia pesada, feito corrente de ferro. Sabe qual é a diferença entre eu e você, Bento? Qual? Os mortos que eu carrego me dão força. Os mortos que você carrega te roubam a paz. O vento passou entre eles, levantando poeira e fazendo as roupas tremularem. Na luz da lua, os dois pareciam duas assombrações conversando no meio do nada. Eu matei o primeiro homem com 12 anos, disse Bento, sem saber por que estava contando aquilo. Era um jaguar que tinha violentado minha prima. Peguei a espingarda do meu tio, esperei o desgraçado passar pela trilha e atirei pelas costas. E como você se sentiu depois? Bem, senti que tinha feito justiça. E o segundo? O segundo foi um ladrão que tinha roubado a vaca da vizinha. Também senti que tinha feito justiça. E o terceiro? Bento ficou quieto por um tempo. Depois respondeu. O terceiro? Aí já não tinha tanta certeza se era justiça. E o 10º? O 20º? O 50º? A voz de Maria era baixa, mas cada palavra cortava feito navalha. Chega uma hora que a gente não lembra mais por que começou, não é? Só lembra que não pode parar porque já foi longe demais. Bento tirou a mão do cabo da pistola e olhou para ela, num gesto que o próprio surpreendeu. Era a primeira vez em anos que ficava desarmado perto de alguém que podia representar perigo. O que você quer que eu faça? Perguntou ele. E a voz saiu cansada, feito de quem andou léguas a pé debaixo de sol. Eu quero que você escolha. Escolha o quê? Se você quer continuar sendo Bento Carcará, o homem que mata por ordem de Lampião, ou se quer voltar a ser Bento da Silva Carneiro, o menino que atirou no estuprador da prima para fazer justiça. E o silêncio voltou a cair entre eles. Mas agora era diferente. Não era silêncio de tensão. Era silêncio de quem está pensando profundo. Bento olhou para o céu estrelado, depois para os mandacarus secos, depois para a própria mão que tinha matado tanta gente. Se eu voltar atrás e disser para Lampião que não consegui te matar, aí você vai ter que enfrentar a raiva dele. E você vai me ajudar? Maria balançou a cabeça. Não. Você vai ter que enfrentar sozinho. Porque a liberdade, Bento, é uma coisa que ninguém pode conquistar por você. Ou você é livre, ou você é escravo. Não tem meio termo. Bento ficou olhando para ela por um longo tempo, como se tentasse enxergar além da pele, além dos olhos, além da alma. E o que viu ali o assustou mais que qualquer exército de jagunços armados. Viu uma mulher que já tinha escolhido ser livre, mesmo que isso custasse a vida dela. E pela primeira vez em 40 anos, Bento Carcará teve inveja de alguém. Ave Maria Santíssima, tem hora na vida de um valentão que ele descobre uma coisa terrível. Existe gente no mundo que não tem mais nada a perder. E quando a pessoa chega nesse ponto, vira a coisa mais perigosa que pode existir. Mais perigosa que jaguar ferido. Mais perigosa que cascavel pisada. Mais perigosa que fogo em capinzal seco. Bento Carcará estava começando a entender isso quando olhou bem dentro dos olhos de Maria das 5 facas. Não viu medo, não viu raiva, não viu ódio. Viu alguma coisa pior. Viu vazio.
O vazio de quem já tinha perdido tudo que a vida podia tirar. Você realmente não tem medo de morrer, tem? Perguntou Bento. E a voz dele saiu diferente, como se ele mesmo não acreditasse no que estava vendo. Como é que vou ter medo de morrer, Bento, se eu já morri? Maria abriu os braços, e na luz da lua as 5 facas brilharam na cintura dela como estrelas caídas do céu. Olha bem para mim. O que você vê? Bento olhou. E pela primeira vez na vida, seus olhos de matador experiente viram além da aparência. Viu uma mulher de 20 e poucos anos que deveria estar casada, cuidando de filhos, rindo numa festa de São João. Em vez disso, viu alguém que carregava o peso de todas as injustiças do sertão nos ombros. Você vê alguém que perdeu a família toda numa noite. Alguém que enterrou pai, mãe, 2 irmãos e uma irmãzinha com as próprias mãos. Alguém que fez promessa em cima de 5 covas e decidiu que não ia mais viver. Só ia cumprir o prometido. Maria deu mais um passo na direção dele e Bento, sem perceber, recuou meio passo. Era a primeira vez em 40 anos que ele recuava de alguém. Sabe o que acontece quando a pessoa não tem mais nada para perder, Bento? Ela fica livre de um jeito que assusta quem ainda tem alguma coisa para proteger. A voz dela era calma como água de rio, mas as palavras cortavam fundo. Você ainda tem medo, Bento. Tem medo de perder a fama. Tem medo de perder o respeito. Tem medo de ficar sozinho. Tem medo de morrer pobre e esquecido. Eu não tenho medo de nada disso, porque já perdi tudo. Bento sentiu um arrepio subir pela espinha. Em 4 décadas matando gente, nunca tinha enfrentado alguém que falasse daquele jeito. Era como estar conversando com um fantasma que ainda não tinha percebido que estava morto. E você sabe o que mais me deixa livre, Bento? O quê? Eu não quero nada de você. Não quero sua fama. Não quero seu dinheiro. Não quero seu respeito. Não quero nem te matar. Você é que veio atrás de mim. Maria riu baixinho. E foi um riso sem alegria, cheio de uma tristeza antiga. Isso te assusta, não assusta? Porque você está acostumado com gente que quer alguma coisa. Gente que tem desejos, medos, ambições. Gente que você pode intimidar, subornar, chantagear. Mas o que é que você faz com alguém que já desistiu de viver? Bento pôs a mão na testa e sentiu que estava suando, coisa que não acontecia com ele há anos. Sempre foi ele quem causava nervosismo nos outros, sempre foi ele quem fazia as pessoas tremerem. Agora estava do outro lado e não gostava nada da sensação. Você quer saber por que Lampião mandou você atrás de mim? Continuou Maria, caminhando devagar ao redor dele, como se fosse um predador estudando a presa. Não foi porque eu sou perigosa para ele. Foi porque eu sou o que ele tem medo de se tornar. Como assim? Lampião ainda tem esperança, Bento. Ainda sonha em ser respeitado, em ser lembrado como herói, em conseguir perdão pelos crimes. Ele ainda quer alguma coisa da vida. Isso o torna fraco. A Maria parou bem na frente dele. Eu não quero perdão. Não quero ser lembrada como heroína. Não quero ser respeitada. Só quero cumprir minha promessa e depois descansar. E homem com esperança sempre vai perder para mulher sem esperança. Bento tentou puxar a pistola, mas o braço não obedeceu. Era como se o corpo dele tivesse entendido alguma coisa que a mente ainda estava negando. Que atirar naquela mulher não ia resolver o problema, ia piorar. Por que você não puxa essa arma logo e acaba com isso? Perguntou Maria, notando a hesitação dele. Porque... Bento parou no meio da frase. Por que o quê? Porque pela primeira vez na vida estava vendo alguém mais perdido que ele. Porque estava vendo alguém que tinha feito as pazes com a própria destruição. Porque estava reconhecendo nela o que ele podia ter se tornado se tivesse escolhido um caminho diferente. Porque você sabe que me matar não vai te trazer paz, disse Maria, lendo os pensamentos dele. Vai só acrescentar mais um fantasma à coleção que já vive na sua cabeça. O vento passou entre eles outra vez. E desta vez trouxe consigo o cheiro de terra seca e mandacaru florescido. Cheiro de sertão, cheiro de casa, cheiro da infância que os dois tinham perdido em algum lugar do caminho. Eu vou te fazer uma pergunta, Bento, e quero que você responda com o coração, não com a cabeça. Fale.
Se você pudesse voltar no tempo e ser de novo aquele menino de 12 anos que atirou no estuprador da prima, você escolheria o mesmo caminho? Bento fechou os olhos e, pela primeira vez em décadas, deixou a alma dele responder em vez da fama de matador. A resposta que veio do fundo do peito foi um sussurro quebrado. Não. Tem momento na história do sertão que fica marcado para sempre, que vira lenda, que o povo conta de geração em geração, até que vire mito. E o que aconteceu naquela madrugada na estrada do Riacho Seco foi uma dessas coisas que ninguém esquece, porque foi o dia que o impossível aconteceu. Bento Carcará, o homem que nunca tinha recuado, nunca tinha falhado numa missão, nunca tinha deixado ninguém vivo para contar história, estava parado ali no meio da estrada, olhando para Maria das 5 Facas e sentindo alguma coisa que não sentia há 40 anos. Dúvida. A palavra não que ele tinha sussurrado ainda ecoava no ar, feito sino de igreja tocando finados. Não. Ele não escolheria o mesmo caminho se pudesse voltar atrás. E essa descoberta estava rachando ele por dentro, feito vaso de barro no sol. Você sente, não sente? Disse Maria, a voz dela saindo suave feito oração. Sente o peso de todas as vidas que você tirou sem necessidade. Sente o grito das mães que perderam filhos, das mulheres que ficaram viúvas, das crianças que ficaram órfãs por sua causa. Bento não respondeu, mas o corpo dele começou a tremer. Não de frio, não de medo, mas de uma coisa que ele não sabia nem dar nome. Era como se todos os mortos que ele tinha deixado pelo caminho tivessem voltado para cobrar a conta. Cada bala que você disparou criou uma Maria das 5 Facas, continuou ela, caminhando lentamente ao redor dele. Cada tiro certeiro deixou alguém jurando vingança. Cada vida que você ceifou plantou uma semente de ódio que um dia vai brotar. Maria parou na frente dele e estendeu a mão, como se fosse tocar o rosto de Bento. Você não é meu inimigo, Bento. Você é minha consequência. Você é o que acontece quando o mundo fica tão cruel que produz gente igual a mim. A mão dela parou no ar, a poucos dedos do rosto dele sem tocar. E eu sou o que acontece quando o mundo fica tão injusto que produz gente igual a você. Bento sentiu as pernas fraquejarem. 40 anos de certezas, 40 anos de convicção de que estava fazendo o que tinha que ser feito, e agora tudo estava desmoronando feito casa de taipa na enchente. Você quer mesmo me matar, Bento? A pergunta dela saiu simples, direta, sem julgamento. Como se ela realmente quisesse saber, não como se estivesse desafiando. Bento tentou responder que sim, que estava ali para cumprir ordem de Lampião, que não podia voltar atrás. Mas as palavras não saíram, porque no fundo do peito, ele sabia a resposta verdadeira. Não, sussurrou ele, e foi como se confessasse um pecado mortal. Então por que ainda está aqui? Por quê? Porque eu não sei fazer outra coisa. A confissão saiu dolorida, arrancada da alma dele como espinho cravado fundo na carne. Maria balançou a cabeça, e pela primeira vez desde que chegara ali, seus olhos mostraram algo parecido com pena. Bento, olhe para mim. Ele levantou os olhos e encontrou o olhar dela. E o que viu ali o assustou mais que tudo. Viu compreensão. Não julgamento, não condenação, mas compreensão. Como se ela entendesse exatamente o que ele estava sentindo. Você pode aprender a fazer outra coisa. Nunca é tarde demais para começar de novo. Como? Com 40 anos, com tanto sangue nas mãos, com tanta gente querendo me ver morto. Do mesmo jeito que eu aprendi. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um ato de justiça de cada vez. Maria recuou alguns passos e abriu os braços. Eu vou te dar uma chance, Bento. Uma chance que ninguém deu para mim. Que chance? A chance de ir embora. As palavras dela caíram no silêncio da madrugada como pedra em poço fundo. Ir embora. Quando foi a última vez que alguém tinha dado aquela opção para Bento Carcará?
Quando foi a última vez que alguém tinha escolhido poupar a vida dele em vez de tentar tirar? Se você sair daqui agora, montar nesse seu cavalo e sumir deste sertão, eu não vou atrás de você. Não vou contar pra ninguém que você teve chance de me matar e não teve coragem. Vou deixar você recomeçar em outro lugar, longe da fama, longe do passado. Bento olhou pra ela com desconfiança. E em troca de nada, é um presente. O presente que eu gostaria que alguém tivesse dado pra mim antes de eu virar o que sou. E Lampião? Lampião vai ter que se contentar com a verdade, que mandou o homem errado atrás da mulher errada. Que não existe bala que mate quem já morreu de tristeza. Bento ficou parado por um longo tempo, olhando para ela, depois para o chão, depois para o céu estrelado. Estava na encruzilhada da vida dele, e pela primeira vez podia escolher um caminho diferente do que sempre escolhera. Lentamente, muito lentamente, ele tirou as 2 pistolas dos coldres. Maria se preparou para a luta, mas em vez de apontar as armas para ela, Bento fez uma coisa que surpreendeu até ele mesmo. Jogou as pistolas no chão, uma de cada vez. O barulho das armas batendo na terra soou como trovão na quietude da madrugada. Você tem razão, disse ele, a voz saindo rouca. Eu tô cansado. Cansado de matar, cansado de correr, cansado de ser o que sou. Maria assentiu com a cabeça. Então vá. Pegue seu cavalo, siga em frente e não olhe para trás. Encontre um lugar onde ninguém conhece Bento Carcará e tente ser de novo Bento da Silva Carneiro. Bento caminhou até onde estava o cavalo baio, montou devagar e antes de partir olhou para Maria uma última vez. E se eu não conseguir? E se o passado me alcançar? Aí pelo menos você vai morrer tentando ser uma pessoa melhor. É mais do que a maioria de nós consegue. Com essas palavras ecoando no ar, Bento Carcará fez uma coisa que ninguém no sertão achava possível. Virou as costas para uma luta, esporeou o cavalo e sumiu na escuridão da caatinga. E assim foi que o homem mais temido do cangaço correu de uma mulher que nem arma puxou. Quando uma notícia braba corre pelo sertão, ela voa mais ligeiro que urubu, farejando carniça. E a notícia de que Bento Carcará tinha virado as costas para Maria das 5 Facas se espalhou pelas vilas, fazendas e coitos feito fogo em capinzal seco, deixando todo mundo de queixo caído e olhos arregalados. Primeiro lugar onde chegou a novidade foi na vila de São Gonçalo, onde seu Antônio, o bodegueiro português, contou pro compadre dele, que contou pra mulher, que contou pra vizinha, que contou pra filha, que contou pra prima, até que a vila inteira soube. O povo se juntou na pracinha, na frente da igreja, para discutir se aquilo podia ser verdade ou se era só conversa de gente que gosta de inventar assombração. Não acredito não, disse Dona Raimunda, balançando a cabeça. Bento Carcará nunca recuou de nada na vida. Deve ser invenção de alguém que não gosta dele. Mas o velho Chico, que tinha visto muita coisa na vida, coçou a barba e filosofou. Oxente, Dona Raimunda, a senhora não tá entendendo. Não foi que ele teve medo de Maria. Foi que ele encontrou alguma coisa nela que fez ele lembrar de quem era antes de virar o que virou. Como assim, seu Chico? Essa menina não é gente comum, não. Ela carrega alguma coisa que faz os outros olharem para o próprio espelho da alma. E quando Bento olhou no espelho dela, não gostou do que viu. A notícia correu para as fazendas vizinhas, onde os vaqueiros pararam o trabalho para comentar o acontecido. Nas rodas de conversa, uns diziam que Maria tinha feito mandinga, outros que tinha benzido as facas com reza forte, e tinha até quem jurasse que ela era santa aparecida em forma de mulher para limpar o sertão dos pecadores. Eu sempre soube que essa Maria não era mulher comum, disse Zé Vaqueiro, cuspindo no chão. Mulher que anda sozinha pelo sertão sem ser comida pelos bichos tem proteção de cima. Proteção de cima nada, rebateu Manuel Tangerino. Ela tem a proteção de baixo. Fez pacto com o cão para ficar invencível. Mas a velha parteira Dona Conceição, que conhecia Maria desde menina, balançou a cabeça. Vocês estão falando bobagem. Essa menina não tem pacto com ninguém. O que ela tem é dor no peito e promessa na alma. E não existe força mais perigosa no mundo que mulher com promessa para cumprir.
Nas feiras, a história virou cantoria. Os repentistas fizeram versos sobre o encontro, cada um contando de um jeito diferente, mas todos concordando que o impossível tinha acontecido. O homem mais valente do sertão tinha dado para trás. Olha só, minha gente, o que eu vou contar. História que correu de Alagoas ao Ceará. Bento Carcará, o matador sem par encontrou Maria e teve que recuar. As mulheres que sempre tinham vivido com medo dos homens de arma, começaram a sussurrar entre elas que talvez os tempos estivessem mudando. Que talvez fosse possível uma mulher ser respeitada não pela beleza ou pela subserviência, mas pela coragem e pela justiça. Vocês viram? Dizia Dona Eulália para as outras lavadeiras no riacho. Maria mostrou que mulher pode enfrentar homem e ganhar sem usar enxada na cabeça nem veneno na comida. Usou só a verdade. É verdade, concordou Dona Socorro. Ela olhou para o homem mais perigoso do mundo e disse na cara dele que ele estava errado. E ele escutou. Mas nem todo mundo ficou feliz com a notícia. Nos coitos dos bandidos, nos encontros dos jagunços, nos conciliábulos dos coronéis, a reação foi bem diferente. Porque se Bento Carcará podia recuar diante de uma mulher, o que isso significava para a autoridade de todos eles? Coronel Antônio Pereira, o mesmo que tinha mandado matar a família de Maria, quebrou 3 copos de cristal quando soube da notícia, não de raiva, mas de medo. Porque se Maria das 5 facas podia fazer Bento Carcará recuar, o que ela podia fazer com ele? Isso é coisa de mulher que mexe com feitiço, resmungou pro capataz. Não é possível que seja só coragem. Mas o capataz, que era homem de experiência, balançou a cabeça. Coronel, feitiço mais perigoso que existe é o da consciência pesada. E essa Maria tem o dom de despertar a consciência dos outros. Nas delegacias, os soldados comentavam baixinho que talvez fosse hora de repensar de que lado estavam. Porque se o homem mais temido do cangaço tinha reconhecido que estava errado, o que dizer deles, que eram apenas funcionários da lei? E nas igrejas, os padres subiram no púlpito para falar sobre o milagre de uma mulher que tinha vencido o mal sem usar o mal, que tinha conquistado a paz através da verdade, que tinha mostrado que a força do espírito era maior que a força das armas. Meus irmãos, pregava Padre Cícero numa igreja de Juazeiro, Maria das 5 facas nos ensinou que a verdadeira vitória não é derrotar o inimigo, é converter o inimigo. Não é vencer pela força, é vencer pelo amor. Mas a reação mais importante aconteceu entre os próprios cangaceiros. Nos coitos espalhados pela Caatinga, os cabras de Lampião sussurravam entre eles que se Bento Carcará tinha achado alguma coisa em Maria das 5 facas que fez ele mudar de ideia, talvez eles também devessem pensar no que estavam fazendo. Se até Carcará teve dúvida, dizia Volta Seca, coçando a cabeça. É que essa mulher mexe com a cabeça da gente mesmo, completou Corisco. Faz a gente lembrar de quando era menino, antes de entrar nessa vida. E assim, a notícia foi se espalhando, de boca em boca, de vila em vila, de coração em coração. Alguns diziam que era mentira, outros que era milagre, outros que era feitiço. Mas todo mundo concordava numa coisa. Alguma coisa tinha mudado no sertão. Porque quando o homem mais perigoso do mundo reconhece que uma mulher tem razão, o mundo inteiro para escutar o que ela tem a dizer. E o que Maria das 5 facas tinha a dizer era simples. Que a justiça não precisava de violência para vencer. Precisava só de coragem para olhar a injustiça nos olhos e dizer não. Minha gente, tem recado que chega calado, sem portador, sem carta, sem palavra falada. Chega no vento, no sussurro do povo, no silêncio dos que antes tinham medo. E foi assim que chegou a Lampião a notícia de que seu homem mais temido tinha virado as costas para uma mulher e sumido no mundo. O rei do cangaço estava no coito da Grota do Angico quando Maria Bonita veio lhe trazer a novidade. Chegou devagar, pisando leve, porque conhecia o marido e sabia que aquela conversa não ia ser fácil. Virgulino, disse ela, sentando na pedra ao lado dele. Chegou notícia de Bento. Lampião parou de limpar o rifle
e olhou para ela com aqueles olhos azuis que podiam ser doces como mel ou frios como gelo de serra. E aí? Ele resolveu o problema da tal Maria das 5 facas? Maria Bonita suspirou fundo antes de responder. Ele encontrou com ela, mas não resolveu nada. Saiu de lá sem atirar um tiro, sem puxar uma faca. Dizem que conversaram e depois ele montou no cavalo e sumiu. O silêncio que desceu ali foi pesado, feito nuvem de chuva. Lampião ficou parado, com o rifle no colo e o olhar perdido no horizonte, digerindo uma informação que não cabia na cabeça dele. Bento Carcará recuou? Não só recuou, Virgulino. Deixou as armas no chão e foi embora. Dizem que saiu do sertão e nunca mais ninguém viu. Lampião se levantou devagar, como se o peso da notícia tivesse deixado ele mais pesado. Começou a andar de um lado para o outro, ruminando as palavras como boi que masca capim duro. Isso não é possível. Bento é frio como cobra, certeiro como raio. Nunca vi ele recuar de nada na vida. Pois é, Virgulino, mas foi o que aconteceu. E a notícia já correu o sertão todo. O povo tá dizendo que Maria das 5 facas tem poder sobre os homens, que consegue mudar o coração até dos mais empedernidos. Corisco, que estava escutando a conversa de longe, se aproximou. Capitão, talvez essa Maria seja mais perigosa do que a gente pensou. Se conseguiu fazer Bento recuar. Cala a boca! Explodiu Lampião, e a voz dele ecoou pelas pedras da grota. Bento não recuou de nada. Deve ter sido covardia mesmo, fraqueza de momento. Ou então a mulher fez feitiço nele. Mas no fundo do peito, Lampião sabia que não era isso. Conhecia Bento há muitos anos, sabia que ele não era covarde nem supersticioso. Se tinha ido embora sem cumprir a missão, era porque tinha acontecido alguma coisa que mudou ele por dentro. E isso assustava Lampião mais que exército de volantes. Virgulino, disse Maria Bonita, tocando no braço dele. Talvez seja hora de repensar essa história. Se até Bento ficou abalado com essa mulher, talvez ela não seja inimiga. Talvez seja... Seja o quê? Alguém igual a você. Alguém que luta pelos oprimidos, que protege quem não pode se defender. Lampião olhou para a mulher dele com um sorriso amargo. Maria, você não entende. No sertão só pode ter um rei. Se eu deixo qualquer um fazer o que eu faço, logo todo mundo vai querer fazer. E aí vira bagunça. Ou talvez, disse uma voz conhecida vinda da entrada da grota, vire justiça. Todos se viraram para ver quem tinha falado. Era Volta Seca, que acabara de chegar de viagem, com notícias frescas das vilas. Explique isso direito, disse Lampião, a voz carregada de autoridade. Volta Seca tirou o chapéu e se aproximou respeitosamente. Capitão, andei pelas vilas por onde Maria das 5 facas passou. E posso garantir uma coisa. O povo não tem medo dela. Tem gratidão. E daí? E daí que talvez seja isso que faltava no nosso trabalho. A gente protege o povo, é verdade. Mas também assusta o povo. Maria protege sem assustar. Faz justiça sem espalhar terror. Lampião ficou quieto, pensando. Era verdade que onde ele passava, o medo chegava junto. Mesmo quando fazia o bem, as pessoas tremiam na presença dele. Maria das 5 facas tinha conseguido alguma coisa que ele nunca conseguira. Ser respeitada sem ser temida. E tem mais uma coisa, capitão, continuou Volta Seca. O povo tá dizendo que ela não quer tomar seu lugar. Que ela nem se importa com fama ou poder. Só quer fazer justiça até morrer. Como você sabe disso? Porque eu falei com ela. O silêncio voltou a cair na grota, ainda mais pesado. Lampião se aproximou de Volta Seca com um olhar perigoso. Você... falou... com ela? Falei sim, capitão. Encontrei ela numa estrada, 2 semanas atrás. Conversamos por 1 hora. Ela podia ter me matado. Eu estava sozinho, desarmado. Mas não fez nada. Só conversou. E o que ela disse? Disse que não era inimiga sua. Que respeitava o que você fez pelo sertão. Mas que cada um tinha seu caminho para trilhar.
Volta Seca respirou fundo antes de continuar. E disse uma coisa que não saiu da minha cabeça. Que o sertão era grande demais para um homem só proteger. Que se você quisesse, podia ter uma aliada em vez de ter uma inimiga. Lampião ficou parado por um longo tempo, olhando para o chão da grota, para os cangaceiros que o cercavam, para Maria Bonita que esperava a decisão dele. Era o momento de escolher, continuar vendo Maria das 5 Facas como ameaça, ou aceitar que talvez ela fosse diferente de tudo que ele conhecia. Quando levantou os olhos, eles tinham uma luz diferente. Mande um recado para ela. Diga que Lampião reconhece que o sertão é grande demais para um homem só. Diga que se ela quer fazer justiça, pode fazer. Mas que existe uma condição. Qual, capitão? Que de vez em quando ela lembre o povo de onde veio a proteção deles. Que lembre que foi o cangaço que abriu o caminho para que mulheres como ela pudessem andar de cabeça erguida. Maria Bonita sorriu e segurou a mão do marido. Isso é sabedoria, Virgulino. Às vezes ganhar não é derrotar o inimigo. É transformar o inimigo em aliado. E assim foi que Lampião, o rei do cangaço, aprendeu uma lição que Bento Carcará já tinha aprendido. Que existe gente no mundo que não se vence pela força, porque já perdeu tudo que a força podia tirar. Maria das 5 Facas continuou andando pelo sertão, fazendo justiça, protegendo os fracos, cumprindo as promessas que fizera em cima das 5 covas. Mas agora andava diferente, não mais como inimiga de todos, mas como irmã de quem também lutava pelo que era justo. E quando as noites de lua cheia desciam sobre a Caatinga, o povo contava que se escutava, no vento que corria entre os mandacaros, o tilintar de 5 facas caminhando pela eternidade, lado a lado com o eco de sanfonas tocando toadas de liberdade. Porque quem morreu pela justiça não morre nunca. Vira vento, vira lenda, vira memória que o tempo não apaga. As almas justas nunca descansam em paz. Elas descansam em guerra, lutando sempre pelos que ficaram. E assim, minha gente, as 5 facas continuaram a brilhar na escuridão do sertão, cortando as amarras da opressão, escrevendo na poeira da Caatinga uma lei nova. A lei de quem não teme a morte porque já morreu de amor pela justiça. Quem partiu não se foi, virou canto no vento, reza no mato, esperança nos corações. Virou memória viva entre o rastro da pólvora.